boa noite. Hoje eu estou aqui em Florianópolis e não podia deixar de vir nessa casa que é uma galeria, um ateliê, uma história de arte fantástica do Janga. O Janga é uma personalidade de Florianópolis. É curador, crítico de arte, artista plástico, marchand, diretor da Casa Açoriana. Boa noite, Janga, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos aqui na Casa Engenho. Eu sempre falo que essa casa é uma casa-obra, porque ela reúne tudo que eu mais amo. Então eu vou catando, eu tenho um conceito assim de o artista como catador. Ele vai catando coisas através do tempo, não só a memória, como o Proust fez tão bem, né? Sim. E objetos, coisas que têm algum significado e que acabam sendo o próprio material da criação futura dele. E aqui na casa, desde que eu vim para Santo Antônio, em 76, voltei para cá, para Florianópolis, eu fui juntando coisas, móveis que iam jogar fora, que eu achava assim que eram crime, até não salvá-los daí, restaurando, claro. E foi ficando. Então tá esse ambiente aqui que eu digo que é uma casa-obra. Aliás, é um ambiente fabuloso, porque são quadros, são esculturas, tudo tem história, né, Janga? E a sua vida ela é feita de histórias. Muita coisa catada aqui no local, lá de Santo Antônio, tem muita coisa da história aqui de Santo Antônio. Essa casa, inclusive, já saiu uma matéria bem interessante, que ajudou muito a divulgar o trabalho que a gente viria fazer na sequência aqui da Casa Açoriana. Sim. A Casa Açoriana, na verdade, é um desdobramento daqui, ou aqui é um desdobramento lá. Acabou, as duas coisas estão muito parecidas. Conta um pouquinho para as pessoas, Janga, o que é a Casa Açoriana? A Casa Açoriana, sim, né? Surgiu porque a gente viu que a casa estava correndo risco de ser derrubada. A gente pretendeu fazer ali uma serralheria, e como ela está no centrinho histórico de Santo Antônio, se derrubasse aquilo ali, provavelmente a que está ao lado, que são dois casarões coronéis geminados, seria derrubada também e ia sobrar só a igreja. Aí eu disse, não, vamos preservar isso aí. E eu, por sorte, teve um colega meu na época, o Campolino, que ajudou a gente a adquirir a Jandira, dava aula na Udeste, compraram, e depois eu vendi o terreno que eu tinha na Rio Branco, já com o objetivo de comprar parte dele e ficar proprietário da casa junto com a Jandira. A gente de início não sabia direito o que ia fazer, a gente queria só que a paisagem ali não fosse destruída, né, com a demolição da casa. E aí começou a surgir a ideia de colocar as obras de artistas que iam aparecendo aqui, como o Neri Andrade, meu vizinho, começou a pintar, outros que a gente foi estimulando, foram surgindo vários artistas aqui, e que não tinha espaço para eles na cidade, no centro, né? Eu dava aula já no centro, já era um cara bem conhecido, mas eu queria dar um canal para esse pessoal. E também daí teve uma vez, o Esperidelmin era prefeito de Florianópolis, e ele convidou a gente para ir a uma reunião lá na prefeitura e falou que a prefeitura teria interesse em restaurar o casarão antes de restaurar, porque ele estava uma ruína. Sim. Aí ele disse, olha, na verdade, vocês moram em Santo Antônio, que é um lugar muito bonito, mas é um lugar que não tem alma, assim, porque a alma dele não é mostrada. Eu disse, não, o cara tocou assim nos nossos brios, a gente, se eu sou artista plástico, estou morando aqui, vou ficar fazendo meu trabalho, ignorar que eu estou com uma comunidade que não tem um centro cultural, não tem uma galeria, não tem, enfim, eles estão excluídos do processo da arte, como se eles não tivessem direito a isso. Aí disse, não, aí está no meu alcance, vou fazer. Daí a gente começou a fazer a galeria com a ideia de reunir trabalhos que desse uma ideia de como é que o ilhéu sente as coisas. O Neri, por exemplo, pescador, tem uma maneira própria de ver, sim. Por isso que diz que Florianópolis tem um charme, tem uma coisinha diferente, uma maneira de ver, sem dúvida. E aí eu queria juntar artistas, principalmente artistas populares, onde isso ficasse bem claro. Né? Essa maneira de ser do ilhéu, né? Uma cultura que é bastante influente, obviamente, aqueles traços luso brasileiros, né? Os imigrantes açorianos. Até mesmo o próprio sotaque daqui, ele é uma mistura bem forte dessa história. Né? E a mescla com outras culturas, como a cultura africana que vem para cá, através do tráfico, e depois a indígena, que já estava que eram os habitantes E dessa mescla toda surge uma maneira de ser própria. Aí, com a Casa Açoriana, fui formatando também um projeto do meu próprio trabalho de arte, que eu resolvi fazer um resgate antropológico por um tempo, juntar o que tinha de
remanescente dessas três vertentes básicas da cultura popular aqui, Sim. seria a soriana, a luso-brasileira, a africana e a indígena. E pautar o meu trabalho assim, por um tempo eu vou fazer isso, depois eu vou fazer o que eu quero de fato, mas eu senti que era um dever meu fazer isso. Uhum. Até porque nesse período a ilha já estava sendo assim muito procurada por pessoas de outros estados, de outros países, que estavam vindo para cá. Veio a Eletrosul, a universidade se ampliou, e aquela ilha que eu conhecia quando eu saí daqui, ela estava sendo assim, praticamente, não digo engolida, mas ela estava se afastando. Se afastando da cultura, né? Não, aqueles dados estavam vindo, estava surgindo uma outra ilha, uma outra cidade, né? Eu não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas eu assim, vamos aproveitar, tentar salvar o que der desses traços que ainda são remanescentes, daquela maneira de ser que fatalmente, com o sistema de globalização, essas coisas vão ficando em segundo plano, às vezes desaparecem para sempre. E foi isso que eu fiz. Né? Eu fiquei um bom tempo. Alguma dessas pesquisas, com essa pesquisa afro, eu acabei ganhando um prêmio do Salão Paranaense, no 40º Salão Paranaense, com uma proposta ambiental, uma instalação, que era uma novidade na época. Né? Depois, com a parte indígena, eu não tinha mais como não tinha nada, fragmentos de cerâmica. Aí eu acabei indo mais para trás, para os primeiros habitantes da ilha, que são as inscrições rupestres, né? Que aqui na ilha tem um conjunto grande, tem mais de 600 petroglifos nas pedras. E aí eu comecei a partir deles para fazer o meu trabalho. Né? Inicialmente eu usava areia misturada com selador para fazer uma argamassa onde eram feitas as incisões. Depois eu comecei também a colocar isso em outros suportes, em escultura, gravura em metal, litografia, e finalmente surgiu aquele projeto que a gente trouxe para cá, inspirado na lei que existia no Recife de arte pública, e que implantou aqui na ilha essa possibilidade de fazer painéis murais ou esculturas nos prédios. E eu aí disse, vou colocar essas esculturas, esses trabalhos baseados nessa arte rupestre, para provocar uma reflexão, assim, se esse povo que vivia aqui há 4.000 anos atrás, com a tecnologia bem rudimentar deles, eles tinham uma qualidade de vida que era a melhor de todas as populações indígenas da América. Uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa a partir de material achado no Sambaqui, eles tinham o melhor padrão de vida de todas as Américas. Então, e deixaram esses sinais tão interessantes, esses grafismos que eles deixaram nas pedras, uma beleza, E por que hoje a gente, tanta tecnologia, tanto recurso na mão, tem que detonar a ilha toda, destruir as baías, aterrar as enseadas, fazer esses prédios medonhos, não são obras de arquitetura. A maioria que tem por aí não pode chamar de arquitetura. É umas caixas que vão detonando a paisagem. Mas, por que não usar a inteligência, a sensibilidade e fazer algo? Claro que é importante a verticalização, não teria como todo mundo morar em casas. Hoje é necessário ter prédios altos, mas que se faça com inteligência, com sensibilidade, com usando que a arquitetura permite isso. Né? O Brasil tem tantos arquitetos bons, né? Artigas, Meija Rocha, tem tantos, aqui também tem arquitetos bons. Então, eu acho que isso aí é que a gente queria colocar em questão. Né? Jogar nos prédios um painel de inscrição rupestre, o que está fazendo aí esses signos rupestres? Então, está provocando uma reflexão, além da fruição estética, de pensar o que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos detonando um dos lugares mais belos do planeta. Essa ilha aqui, quem conhece sabe, é extraordinária a natureza aqui, e, no entanto, cada vez ela vai ficando mais ameaçada de ser totalmente comprometida. Mais contemporânea, né? E perdendo toda a sua história de base, né? Tem coisas aqui inaceitáveis. Por exemplo, todo lugar que a gente vai está autolado de outdoor, aí, que cobre a paisagem, para qualquer lado que a gente vai. São Paulo, que é uma cidade, né, com características diferentes, conseguiu fazer uma lei de tirar essa poluição visual. Florianópolis já conseguiu, porque os vereadores corruptos aí ganharam grana das empresas de publicidade e votaram contra a lei. Tem um prefeito que tentou fazer essa lei de poluição zero em termos de outdoors e coisa assim. Não, está continuando a mesma bagunça aí. Cada vez Santo Antônio, agora que é tombada pelo patrimônio histórico, está atolado de cartazes por tudo quanto é lado. A gente faz uma briga, a gente vive lutando aí para
Ou seja, tudo que você está falando, você já está mostrando que você vai rompendo a inércia o tempo inteiro. E tem muita gente falando aqui com você. Vamos ver quem está aqui? Gente, quem estiver aqui pela primeira vez, fala para mim, tá? Escreve assim, estou pela primeira vez, ou fala, estou aqui pela primeira vez. Olha, aqui tem a Malu Rebelato. Boa noite, TVA Design. Boa noite, Malu. Boa noite, Janga. Sou super sua fã de suas ideias e de seu trabalho. Amo Santo Antônio de Lisboa e adoro o Centro Cultural Casa Soriana, Artes e Tramóias Ilhoas. Fiz muitas fotografias lá. É demais. Grande abraço. Obrigado. Malu Renó está aqui conosco. Mara Cruz. A Hélida. Roberto Remis, pela primeira vez. Bem-vindo, Roberto. Bom, vamos ver... Espera um pouquinho, que tem bastante gente falando aqui conosco. Janga, você está começando a falar conosco toda a sua trajetória, e em todos os momentos você deixa bem claro que você tomou uma ação. Você sempre está fazendo alguma coisa e você faz uma ação já pensando no macro, né? Você já pensa na parte ecológica, você já pensa na parte cultural. A própria Casa Soriana você adquiriu para que ela não fosse derrubada. Sim. Não é verdade? Então, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque muitas vezes as pessoas acham que as coisas caem no colo delas, e não é bem assim. A gente tem que dar o primeiro passo, né? Vários primeiros passos, né? Assim? Sim, claro. Eu sempre... Uma vez eu li uma frase do Mário Chamie, poeta paulista da época do começo concretismo, mas é uma faixa mais ou menos por aí. Ele fala o negócio seguinte, que a vida é muito vigorosa para a gente ficar perante ela como se fosse uma lesma que tomou o Lexotan. Essa frase é dele. Assim, tem que agir mesmo, não dá para ficar, como você falou, esperando as coisas que tem que ir à luta e fazer acontecer, né? Eu acho que cada um sabe disso, não sou nenhum assim para quem sou eu para ficar dando receita. Mas aí, se a gente age, as coisas mudam. Né? Tem uma vez Sim, pessoal, normalmente nas artes, o pessoal às vezes... Agora não, o pessoal, felizmente, já está criando outra mentalidade, os coletivos estão surgindo, se juntam e com um proposta comum. Que é uma proposta excelente. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Porque como artista plástico ele é muito solitário, assim, ele cria o seu ateliê, às vezes ele fica assim, sem contato com outros colegas que juntos poderiam conseguir coisas, que felizmente está acontecendo. Essa nova geração aí já está partindo para essa, um coletivo aqui, outro ali, aí faz a coisa acontecer. Sim. Porque às vezes fica esperando muita coisa do poder público, só que o poder público é como uma pedra, ele é inerte, ele não se mexe se não for sob pressão. Apesar de ser óbvio, às vezes parece que se escapa, fica esperando, o governo vai fazer o que a gente mandou ele fazer. Aliás, estão lá para isso. Né? Uma vez estava falando com um político aqui, acho que é o Bauer, ele falou, olha, vocês são meio ingênuos, porque ele falou, eu sou deputado há 20 anos, isso já faz 20 anos, eu nunca vi um pronunciamento na Assembleia tratando da questão cultural, fala sobre tudo. Então, por exemplo, os professores, todo ano eles fazem movimento, uma greve, alguma coisa eles levam, não está na situação ideal, mas está bem melhor que... Nas artes não se pressiona, então se ninguém pressiona, eu acho que o governo vai pensar, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, se, por exemplo, todo ano os artistas se juntassem, o pessoal de artes cênicas, de artes plásticas, literatura, de teatro, teatro já falei, artes cênicas, e juntasse, arranjasse alguém que fizesse um pronunciamento, nós estamos precisando que seja feito ações nesse sentido. Exato. Se consegue. Exato. Se consegue, porque aí tem que ter uma resposta. Aí a mídia está aí hoje com as redes sociais, né? Eu consegui aqui recentemente, estava no Museu de Arte de Santa Catarina, eles tinham entregue aí para um cara que tinha sido candidato a vereador, perdeu, daí assinou uma ficha do PR e botaram no Museu de Arte, sem consultar os artistas nem nada. A gente já era uma praxe, toda a vida que o museu ia mudar a direção, os artistas se indicavam uma lista tríplice e o governador, a Fundação de Cultura, referendava nos nomes, obviamente, que o espaço é nosso. Sim. Mas daí botaram um leigo lá que não sabia nada, e a gente foi questionar, mandamos até um ofício para o governador, dizendo, ó, ninguém ia botar um artista dirigindo o Hospital das Clínicas, não tem sentido botar um leigo dirigindo o Museu de Arte, é tão importante quanto.
A cultura é fundamental, não pode ficar na mão de um leigo. Mas ficou e pronto, ficou 2 anos ali. E ninguém disse nada. Eu dei um movimento inicial, não aconteceu nada, até que, de repente, vi onde é que o museu estava indo, para um brejo, literalmente, que não tinha curadoria, não tinha mais nem conselho consultivo. Significa que as mostras que entrar ali, ninguém faria, não teria aval de ninguém que entendesse. Era a casa da mãe Joana. Você vai acabar com o museu. O Museu de Arte de Santa Catarina é o segundo museu de arte moderna do país. Ele não poderia ter um destino tão absurdo, né? Aí foi daí que surgiu meu blog, o Pá Virado, um blog que hoje já tem mais de 30 mil visualizações. Quer dizer que as pessoas realmente estão interessadas nessa questão. Não é dizer que só tem 3 ou 4, não. E aí conseguimos, com o movimento, né, fazer com que hoje nós temos o diretor do museu, José Matos, que é um dos 3 melhores curadores do Brasil. O prêmio Marco Antônio Vilaça, esse ano vai ser escolhido entre os 3, está o José. Quer dizer, olha só o movimento. Nós a gente estava aqui, o museu está parado, não sei o que, faz uma ação, acontece. Exatamente isso, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas não acontece nada, porque a gente não consegue, porque isso não dá certo, porque fica sempre no quase. Eu quase cheguei lá, eu quase consegui, mas não consegui. Você vê, você começou o movimento, você mesmo falou, você começou o movimento, no começo não deu nada, mas você persistiu. E vocês conseguiram mudar o diretor do museu. Sim, e várias outras coisas. E várias outras coisas. Isso que eu queria que você falasse, porque eu acho que a sua ação, ela é tão direta, ela tem tanto... tem sangue nos olhos, né, Janga? Porque você sabe o que você está falando, você acredita no que você faz e você tem conhecimento para tal. Verdade, eu não estou me achando massa, mas não é o meu tipo de temperamento é assim, né? Pessoas que são mais introvertidas, não tem essa... Mas eu acho que isso aí é totalmente imprescindível que cada um tome o destino nas suas próprias mãos, o que eu quero fazer da minha vida e como eu vou chegar lá. Né? Eu acho que isso aí fica principalmente para os jovens, né? Que não adianta ficar esperando que vai aparecer alguém ali, não, Picasso dizia, tem que ter não só o talento, tem que ter o talento de impor o talento. Eu sei que eu tenho capacidade e eu vou criar um espaço para que eu possa fazer o que eu quero fazer. Né? E evidentemente que o universo devolve o que a gente dá para ele. Né? Se a gente age numa determinada direção, o retorno vem, sem dúvida vem. É só se estruturar para isso. Agora também a gente falava muito sobre essa história assim, né? Uma pessoa que quer está fazendo arte, ele vai viver a arte. Viver a arte é uma coisa, a arte tem que estar no cotidiano dele. Eu acho que a arte tem que ser tempo integral mesmo. Não tem essa de, a dona de casa que vai pintar um quadrinho ali e acha que é artista. Não, é um diletante. A arte ela tem que estar no teu projeto de vida 24 horas por dia, né? O tal não tem meia boca. Só numa entrega total que acontece, não acontece nada. Mas considerando a dificuldade, nós estamos um país de terceiro mundo, mesmo nos países de primeiro mundo não é fácil aqui, então, trabalhar com a arte e a sobrevivência, como é que fica? A conta da luz, quem é que paga? A conta da água, família para sustentar. Então, mas eu acho que dentro do campo da arte tem tantos caminhos, né? E cada um tem que achar o seu, qual é dessas atividades que estão ligadas. Tem muita gente opta para dar aula, né? Faz um curso de arte, depois vai fazer carreira acadêmica, vai dar aula. Por que não? Ele não vai sair do foco dele. Né? Hoje tem toda essa parte também de curadorias, o texto. Eu comecei a escrever para o jornal, fui o primeiro crítico aqui a ser remunerado pelo... Eu comecei a escrever no Jornal Estado, eles me convidaram. Eu disse, não, tudo bem, só que tem que ter um prolabore, né? Claro. Não tem essa de escrever por... Daí acabei, depois de escrever no diário que até nesse tempo, são tudo, escreve catálogo para exposição, isso é cobrado, evidentemente, tem que ser um trabalho que eu gosto, mas eu cobro o meu trabalho. E tem 1000 atividades, né? Temos os múltiplos, né? Agora, por exemplo, esse coletivo aí, Armazém... Fala um pouquinho dos múltiplos. Eu achei muito interessante quando a gente estava conversando, você passou para nós sobre os múltiplos. Sim. Talvez tem pessoas que pode ser que não saibam o que é um múltiplo. É uma obra que pode ser reproduzida, com uma tiragem limitada ou não, dependendo da intenção, e que ela torna mais acessível a aquisição de uma obra de arte. Todo mundo quer ter uma obra de arte em casa, mas não é todo mundo que tem poder aquisitivo para comprar um trabalho de R$1.000, 2.000, 10.000.
mas eu posso ter um múltiplo em casa por um preço que seja acessível para mim. Sim. E o múltiplo é uma obra que já é feita sendo pensada, ela trabalha desde com o design mesmo, tem um parentesco com a proposta de design, que é uma obra que pode ser multiplicada. Perfeito. Ela não é uma obra que só tem aquela ali, não vai ter mais nenhuma, vai ter várias, com a assinatura do autor, com a qualidade que ele quer. No caso da gravura, a primeira prova, a prova do artista, quando está pronto ele pode imprimir ou mandar alguém imprimir. Sim. Mas uma tiragem de 10, 20, 100. Nós agora na Casa Soriana estamos apresentando também gravuras do Wilton, é um gravador e também ele é impressor, ele imprime para a Bienal de São Paulo, faz arte, ele reproduz obras dos artistas. E ele mora aqui, não, fez a UDESC, inclusive ele é paulista, ele mora aqui. Nós estamos agora na Casa Soriana representando esse trabalho dele, tem um móvel ali com várias gravuras e a gente viu na temporada, foi com essa crise toda econômica que está, foi o que mais vendeu. Gravuras vendemos, nossa, a resposta do público foi, são trabalhos bons, assinados pelo artista, né? E é o múltiplo. Agora, inclusive, ele está fazendo uma série de, já fez, e depois as obras vão ser assinadas e vão ser lançadas. Estou sugerindo para ele fazer com a Tercília também, não sei se a Tercília vai se interessar, vão fazer com Pléticos. O Pléticos já, a Lili já disse que o Pléticos acha ótima a ideia, que ele divulga a obra do artista, com um trabalho de altíssimo nível, né? A impressão é maravilhosa, e cada um pode ter na sua casa, né, uma obra assinada. Sim, né, sim. Numerada, né? Sim, limitada, né? No caso, por exemplo, nós estamos vendendo um trabalho gravura do J. Borges que não são numeradas. Ele não faz questão... A numeração é quase que uma imposição das galerias, assim, que elas... Quanto menos tiragem tiver, mais caro é o preço. Mas se a tua ideia for exatamente tornada acessível, não precisa... Desde que a qualidade seja mantida da impressão, não vejo porquê, né, no meu caso, teria que ter uma numeração. Depende da intenção de cada um. Né? Mas o múltiplo também, para trabalhos tridimensionais, né, tem 1000 formas. Hoje até essa tecnologia do 3D, dá para tu reproduzir um múltiplo. O artista endossa que ali está e torna a obra com a tecnologia atual. Não tem o que não se possa fazer. Em termos de divulgação. Até aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre a união da tecnologia com a arte. Perfeito, sempre houve, né? Porque a arte ela já traz em cima a tecnologia. Né? Quando eu estou pintando, eu estou usando uma técnica. Né? A tecnologia atual, sofisticada, digitalizada e tal, é perfeito. A vida e a arte, a gente acabou de ver agora no Museu de Arte uma junção perfeita entre tecnologia e arte. A máquina, a máquina orquestra do Roberto Freitas. Até curioso, a gente estava falando sobre essa coisa de impor, né, de talento. Eu lembro que há uns anos atrás, acho que há uns 15 anos atrás, lá no Museu de Arte, estava em conversa com os artistas, Roberto, na época, ele dizia assim, vocês têm que abrir um caminho para a gente, nós somos jovens, o pessoal aqui, as portas não se abrem. Ele disse, se chegar o Jega lá, vai falar que secretário, eu já tenho, mas se chegar ele falou na época, né, são uns 15 anos atrás, sei lá, o fim, ninguém vai atender. Não, mas aí tá, as portas não se abriram assim para mim. Eu fui lá e eu fiz com que o cara se abrisse. Né? E eu fico muito contente de ver que o Roberto conseguiu fazer as portas se abrirem para ele, porque hoje ele está um artista, inclusive, reconhecido até fora de Santa Catarina. Essa mesma proposta ele fez em São Paulo, já tinha conhecimento. E a abertura foi anteontem, né? Isso Essa máquina, a orquestra que ele fez agora junto com um grupo, o Grivo e outro colega dele, trabalha com música eletrônica, né, através de um aparato tecnológico. Eles têm uma fita perfurada que vai passando os comandos para os leitores, que ele vai se transformando em sons e imagens, que vai projetando, e a instalação performance. Ele fez em São Paulo, agora fez aqui no Museu de Arte. Estava um público... Nossa, enorme. Público prestigiou. Nós estávamos lá também. Está aí, né? A tecnologia junto com a arte. Né? Inclusive na parte sonora. Um artista plástico que faz uso do som para estruturar um espaço através do som. Quem esteve ali nessa performance sentiu como aquela sala vazia da Claraboia, aliás, uma ideia ótima do Josué de transformar a Claraboia do Museu de Arte num espaço para o Specific Site. Ele vai, inclusive, convidar vários artistas, vai ter uma sequência. Sim. E nesse caso aí foi uma instalação sonora. A gente sentia claramente como se o espaço tivesse
colunas sonoras, né? Sim. Coordenadas, linhas. Tem uma hora que eu fechei os olhos ali, eu viajei, parecia que tinha um riacho. Né? Tem uma hora que eu tenho a sensação, quando eu entrei lá na Catedral de Chartres, tinha tanto apelo de vitrais e sons e coisas, eu tive uma sensação de plenitude, quase um êxtase, assim. Fechei os olhos um momento na performance e aconteceu a mesma coisa. Eu entrei de novo num espaço assim de uma riqueza de percepção, uma vivência multissensorial, fica tudo presente, a audição, o olhar, tudo, não é? Isso é muito... E é interessante porque quem gosta de som, de frequências e de ondas, quando você vê aquela quantidade gigante de fios para todos os lados, computadores, tablets, telefones, tudo quanto é coisa ali, alta tecnologia. Usado com uma extrema criatividade, né? Com uma... saindo aquele som que... fantástico, dá uma ideia do que pode se fazer nessa junção da tecnologia com... Olha, gente, quem estiver gostando, compartilha com teus amigos, porque é um live fantástico, essa riqueza de conteúdos que nós temos aqui com o Janga contando um pouco sobre a história da ilha de Florianópolis, falando sobre a Casa Soriana. Agora nós já estamos na claraboia do museu, falando sobre o museu, como ele trouxe para cá essa, que é fantástico, eu também gosto muito, eu acho muito importante. Aliás, eu acho que o Brasil deveria lançar essa lei, que é a lei da obra de arte pública. Já tem várias cidades, agora mesmo Porto Alegre, estava lendo outro dia no... já encampou também, né? Tem Vitória, tem outros lugares. O Nordeste, a gente sabe que o Nordeste inteiro encampou essa lei, que é junto com as construtoras, eles fazem... Pernambuco, eu acho que foi o primeiro, lá era obrigatório, aqui é opcional, né? São vários canais, isso aí abre um campo também profissional, um mercado muito grande para artistas, né? Daqui mesmo teve outro dia depoimento da Giovanna Zimmermann, dizendo que a obra dela só foi possível através da vinda dessa lei para cá. Ela é uma escultora fantástica, muito bom, trabalho excelente, como ela e muitos outros. E tem vários canais, né? Nós também, numa época que a gente pegou a Associação dos Artistas Plásticos, nós conseguimos um prédio ali no centro da Alfândega, que sediava o Museu de Arte, o museu estava mudando de SIC. Nós chegamos no secretário e disse, secretário, a gente quer esse espaço aí, porque nós temos uma associação, não tem sede, a gente faz reunião em bares aí, imagina, ele, Raio, Pletos, tem que se reunir num bar e aquele prédio vai ficar abandonado, por que não? Não, tudo bem, daí o secretário, na época, acho que era o Artemir Werner, o Udo Wagner, era o secretário adjunto dele, e o Udo nos conhecia, sabia que a gente queria fazer um trabalho sério. Botou na mão, fizemos um trabalho maravilhoso, nossa equipe aí, foi assim uma virada em todo o percurso da arte que se fazia aqui em Santa Catarina, exposições, uma sequência de mostras, cursos de arte contemporânea, as primeiras instalações foram feitas ali, mostra de arte postal, houve uma atualização do fazer artístico de Santa Catarina a partir daquele trabalho. Aí nós estimulamos muito a criação de associações em outros lugares. Eu lembro que a gente foi a Joinville, levar lá para o Edson Machado o estatuto da nossa associação para criar de Joinville, que por sua vez começou a fazer um trabalho maravilhoso. Levamos a Lages também criou uma associação, depois Itajaí, e o estado todo foi, naquele período, essas associações estavam fazendo um trabalho muito interessante. Aí isso se prolongou nos anos 80, 90, depois o pessoal esmoreceu, foi deixando para lá, foi se perdendo a qualidade, que é fundamental. Eu sempre falo isso, às vezes é cara chato lá ver esse papo de novo, mas sem qualidade não tem nada, tem que ter um filtro, né? Não é assim, é sempre a mesma turma que expõe, não é. Uma vez sendo qualificado o trabalho, e não é impossível fazer uma avaliação disso, o trabalho se impõe. Quando a gente estava lá na CAP, depois que o pessoal que veio depois, conseguiu manter a credibilidade do espaço. Tinha mostras ali de Tomi Otaki, das gravuras de metal do Tomi, um monte de obras de trabalhos, o público ia. Depois foi caindo, chegou uma época, estava lá expondo galho de árvore pintado com verniz, imitando um dragãozinho, uma coisa kitsch, brega, que não tinha nada a ver com arte, e o público correu. Claro, o público correu, o próprio pessoal que administrava aquele espaço, que administrava não, que eram os responsáveis, o patrimônio da União, eles pediram de volta o prédio.
resultados artísticos. Eu já tinha saído fora tempo porque eu já vi onde é que a coisa ia dar. Ia acontecer o mesmo que iria acontecer, aconteceu o mesmo que iria acontecer com o museu se não tivesse havido essa intervenção. Sim. Vai perdendo a credibilidade. Aí as pessoas não vão mais. Para o governo, eles acham ótimo, porque daí não incomoda mais. Mas não, tem que estar os artistas que olha, queremos qualidade, queremos um trabalho bom, queremos um trabalho sério. É isso que os artistas têm que entender. Claro que está representando a cultura de Santa Catarina. Não pode um cara chegar em Florianópolis e aquelas porcarias que botava lá nos últimos tempos lá da capa, era uma vergonha. Eu fazia um troco artesanal de péssimo gosto, trabalho não qualificado. Bom, perderam. Tá. Nós criamos outra associação, a Plástica. Aí conseguimos depois, quando o Neno Brasil era presidente da Plástica, tinha um espaço que era de Teatro Armação, que eles conseguiram o governo, uma casinha na Praça Quinta, daí o Neno fez uma galeria ali da Plástica, pequena galeria, especialmente para papel, fotografia, desenho, ótimo. Conseguiram eles mesmos, ele e o Rafael fizeram um sistema de iluminação, só que aí é onde entra assim, a alienação dos artistas também. Depois de um tempo perdemos, porque os artistas que faziam parte da Plástica não conseguiam se cotizar para pagar um estagiário para ficar. Eu achei o cúmulo. Até lembro na época, eu, a Flávia Fernandes, a Bela, que era presidente, a gente pagamos 2, 3 meses, pagou o nosso bolso, mas outros artistas nem aí. Sabe, fica esperando cair do céu. Um espaço daquele, se tivéssemos mantido, hoje credo, seria, não, ficou uns 2, 3 anos, depois deixar. Então, muita gente se acomoda, quando eu falo assim que a inércia tem que ser rompida, através de um fazer e refazer, da ação. Né? E essa ação não pode parar. Né? Faz o negócio e depois não, faz de novo. É o mito de Sísifo. A pedra está no alto, quando chega lá no alto, ela vai cair de novo. Vai lá, junta, começa tudo de novo. É assim que é a vida. Senão não adianta. Ou então, eu acho que toda relação de dependência é relação de ódio. Não tem que depender de ninguém. A gente tem que fazer acontecer. A gente tem que fazer acontecer e tem que ser responsável pelos atos que a gente faz. Não adianta ficar reclamando, dizendo que cobrar sim, exigir a atuação do poder público, exigir qualificação dos espaços culturais que estão em mão de instituições, que eles têm que fazer isso. Claro. Né? E cada um tem que achar canais para mostrar o trabalho. Quantos prédios estão aí abandonados? Tem espaço que não falta. Aqui mesmo, aqui em Florianópolis, tem um monte de espaço, é o que mais tem. Agora tem que ter pessoas que sejam... que tenham realmente consciência da importância de ocupar aquilo ali de forma inteligente, né? Porque quem lucra com isso é a comunidade. O trabalho que a gente faz aqui, por exemplo, em Santo Antônio, na Casa Sorena, é difícil, não tem nem dúvida, é difícil. Eu boto grana no meu bolso ali, volto. Essas obras públicas aí, quantas vezes eu recebia dos painéis, botava dinheiro na Casa Sorena, porque não pode fechar aquilo ali. É a alma do lugar. Eu sei disso. É claro que eu lucraria mais se eu alugasse ali para o restaurante e aí vou ficar passeando, andando para... Não, mas eu sei que é um compromisso, não vou fugir disso aí, não. Agora minha filha está pegando espaço ali atrás para fazer um teatro também. Então vai ficar ótimo. Aliás, já é um lugar lindo. Né? Porque quando a gente começou, era um centro cultural. Ele tinha cursos da Escolinha de Arte de Santa Catarina, e tinha 2 professores de iniciação ao teatro, às artes plásticas, à música. Até a Ana Crombauer e a Luca Poli davam aula ali, né, para crianças, tinha material que a Escolinha de Arte... Era um convênio, isso, foi na época do Espírito Almin, era governador do Estado. Ele mesmo que propôs, foi ótimo, tinha 40 alunos da comunidade, um filho de pescador, um filho da lavadeira. Foi uma maravilha. Mudou o governo, foi na época entrou Pedro Ivo, o MDB. Aí eu me lembro que a Zuleika, que era a secretária de Cultura, chamou lá e disse, já é o seguinte, o convênio vai ser cortado, porque o governador reuniu os secretários, os prefeitos de Santa Catarina, e ninguém colocou cultura como prioridade. Assim, é por isso que o Brasil está desse jeito. Né? Então o convênio vai ser cortado. Se as crianças quiserem, elas que paguem. Olha, as crianças de Santo Antônio não têm dinheiro nem para pagar o ônibus para ir para ali. Mas vai ser assim, porque a arte é coisa de elite. Assim, não é o caso lá. Ali um é filho da lavadeira. Casa Soriana é uma exceção, mas a regra é essa, eu nunca esqueço. Aí tudo bem, assim, não vou fechar. Eu fiquei os 2 anos, aí, claro, os professores da escolinha, eu mesmo dando aula. A gente criou um ateliê de cerâmica, daí... Aí ia nas madeireiras, pegava madeira, toco de madeira para as crianças terem material para... Aí eles pregavam. Mas daí ficou muito assim, 2 anos, ficou muito precário. Não, isso aí deu, esse período encerrou. Aí focamos mais na galeria. No início tinha cerâmica também, até surgiu
o Cláudio Andrade, aí começou a fazer cerâmica close, depois virou um santeiro. Sim. Tem as obras lá da Praia do Forte, da Capela do Forte, são obras dele. Ficamos um tempo, depois ficamos mais na galeria, agora com a Luísa, vai fazer o teatro, né? Vai ficar ali atrás um teatro, Café Bistrô. Nossa, ela tem ideia de fazer cursos, e aí ele volta realmente a ser um centro cultural, mesmo com uma atividade múltipla, não ficar só no foco da galeria, né? E da loja. Claro, né? que a gente precisa vender, senão não tem nem como manter o espaço aberto, Lógico. mas definitivamente o nosso objetivo maior é outro. A venda é uma consequência, mas a gente quer fazer um trabalho que cada vez possa agregar mais. Tem pessoas fazendo perguntas aqui Sim. para você. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Roberto Remis. Vocês estavam falando sobre os múltiplos, tirando as gravuras tradicionais. Nem todos os espaços de arte, por exemplo, dão chances a mostras de arte digital. O que você diz sobre isso, Janga? Eu acho que, eu concordo, não todos os espaços dão chance, mas é só criar outros espaços que tem isso. Por exemplo, o Wilton, né, ele tem, junto com a xilogravura, ele tem a Fine Art, que é uma gravura digitalizada. Na Casa Soriana nós fizemos a experiência, achamos até que tem gente mesmo que diz, mas a série não está numerada, assim, então isso não tira o valor, a obra tem a mesma qualificação. Agora, aí vai depender muito de convencer o comprador, né, de que ela tem o mesmo valor, embora não seja uma tiragem limitada. Ou então, aqui, como o Roberto disse, que não é todos os lugares que aceitam. É uma questão de você criar um lugar perfeito. É a tal história, né? O mercado de arte... Romper a inércia da situação. O mercado de arte, evidentemente, não são vestais que estão manipulando o mercado de arte. Ele tem interesses óbvios em lucrar e, às vezes, não é interessante, por exemplo, uma obra que tenha tiragem limitada. Se eu posso vender 10 obras por preço X, o número limitado vai ser um preço Y. E a galera... Então, mas aí é criar espaço. Bom, aqui a proposta são múltiplos, com tiragem, não tem numeração? É uma tiragem que, enquanto a matriz, no caso da gravura, xilogravura, enquanto a matriz tiver qualidade para fazer a impressão, qualidade, ela poderia durar, mas é uma praxe das gravações ter uma numeração. Isso já faz parte da produção da gravura e metal. No caso da gravura digitalizada não precisa isso, porque jamais vai gastar, como que vai gastar? Não tem, né, não tem essa coisa da matriz ser madeira, então não tem problema. Eu acho que a ideia é essa mesmo. E quem está comprando esse trabalho sabe que está com uma obra que pode ter uma tiragem bem maior do que uma gravura que ainda tem um suporte mais tradicional, como a xilo, a metal, né? Nossa, tem uma pessoa que escreveu numa língua que eu não sei que língua é essa. Não tem nem tradução. Vamos lá. Emerson Souza. Vou fazer breve outras luminárias. Aí para vender na Casa Soriana. Ótimo, pode botar lá. Nara Lisboa aqui, ótimo. Emerson Janga. O Denis Carvalho. Janga, boa noite. Para você, qual o maior desafio em ser crítico de arte? E o que você diria para um artista iniciante que faz arte diferente? Como eu, por exemplo, faço arte com caneta esferográfica em folha sulfite. Eu já vi trabalhos bem interessantes com caneta esferográfica. Né? Talvez tenha certo problema que eu não sei como é que é a exposição à luz do material. Talvez eu tenho a impressão que ele oxida com o tempo. Uma impressão minha, não posso confirmar isso. Mas quem trabalha caneta esferográfica pode trabalhar tranquilamente com outros. Tem hoje aquelas canetas que são um nanquim, né? Que eu acho que tem impressão que permanece mais tempo. Mas o material de menos, importante é que a pessoa faz com ele, né? O que ela diz com ele, todo material é válido, imagina. Deixa eu ver aqui. Juva Santana. Infelizmente, não só o poder público contribui para o extermínio cultural. Penso que boa parte da sociedade dá pouco valor a nós, artistas. Você quer comentar isso? Olha, eu pela minha experiência na Casa Soriana, eu diria que não. Porque pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, assim, desde pessoas mais simples até pessoas mais sofisticadas,
elas é que muitas vezes não está ao alcance da pessoa poder dar esse apoio, né? Quase todo mundo está tão assim, nossa, a sobrevivência às vezes é tão cruel que a pessoa, mesmo que quisesse, não teria nem como, mas a cultura faz parte da vida de cada um de nós, então ela é fundamental, todo mundo sabe disso, né? O artista não pode ficar esperando que a sociedade vá Aí isso existe em países mais adiantados, sim. Na Holanda, inclusive, os artistas recebem uma bolsa para poder fazer o seu trabalho. Mas, pô, aqui as pessoas mal têm dinheiro para comer, tem umas que nem têm. Aí a gente querer demais... eu acho que a gente tem que fazer um jeito. Aí eu volto a usar a criatividade. O artista é um ser criativo por natureza. E essa criatividade ela pode ocorrer e deve em todos os setores. Não é só numa coisa quando eu vou pintar, ou gravar, ou esculpir, mas eu tenho que ser criativo em relação ao meu próprio cotidiano e na própria estratégia de arranjar forma de sobreviver. Cada lugar tem as suas possibilidades. Né? Se eu estou num centro urbano, existe N possibilidades. Se eu estou num lugar que nem Santo Antônio, quando eu fiz a galeria, diziam que era maluco. Criar uma galeria num brejo desse, quem é que vai ver arte aqui? E o ponto aconteceu. Eu lembro que o primeiro ano parava 5 carros, o pessoal, olha, 5 carros, vocês não têm nem ideia. Hoje é insuportável, tem até carro demais, filas, não é só por causa da Casa Soriana, evidente. Mas ela abriu um canal que outros fizeram também, hoje tem vários. Eu acho que qualquer lugar do mundo que a pessoa tiver, ela vai achar uma maneira de que possa fazer um trabalho voltado para a arte, o derivado dela, que permita ter uma sobrevivência digna, né? E é isso que é importante. Hoje, com a internet na mão, com as redes sociais, bota trabalho nas redes aí. Né? Isso aí E você vê, você montou o blog, que é a Pá Virada, né? Sim, é com a Pá Virada. Com a Pá Virada. E o blog você montou sem nenhuma pretensão de uau. E ele já está com 30 mil visualizações. Ou seja, eu concordo com o que você está falando. Muitas vezes a gente fica falando assim, mas o brasileiro não dá vazão à arte, o brasileiro... Eu não concordo com isso. Até se você me permite, eu vou falar aqui sobre o Congresso. A gente tem 25 trajetórias de sucesso dentro do Congresso da Arte Design Brasileira, justamente para mostrar a quantidade de nãos que esses artistas receberam e transformaram todos eles em sims. Quanto que o Janga está falando aqui, ao vivo e a cores, para nós, contando nesse bate-papo delicioso que está aqui, que ele nos recebeu na casa dele, para quem está chegando agora, nós estamos aqui em Florianópolis, na casa do Janga, e quantos nãos ele recebeu durante esse tempo todo? Ou mesmo, quantas pessoas falam, você está maluco, você vai montar uma casa soriana aí no meio do nada? Gente, não, todo mundo recebe. Agora, o negócio é você acreditar em você acreditar no teu foco, você acreditar no que você quer, na tua ideia. E eu sempre acho, Janga, eu sempre falo o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, então tá bom, então eu vou acreditar. Mas acredita raso, tem um conhecimento raso. O raso, ele não te dá suporte para manter. Você falou sobre a bola sobe. O efeito do que você falou, que eu achei super legal? Que sobe, mas ela vai cair. Sim, o bico de Sísifo, né? Ele carrega a pedra no alto do morro, quando chega lá, ela escorrega e cai. Tem que, no outro dia de manhã, tem que levantar de novo. E se você não fizer isso... Não, ela cai aí nessa. Ela cai. Ela cai aí nessa, fica... Exatamente. Eu acho que é isso. Bem por aí. Sobre o blog é o seguinte, os jornais daqui, da capital, cada vez davam menos espaço para a parte cultural. Primeiro cortaram as colunas de arte e tal. E às vezes tinha alguma... Eu lembro que tinha uma exposição de um colega meu, escrevia um texto, jornal, agora nós só estamos com uma página a parte do suplemento de cultura, não vai dar, não sei o que, tal. Nós vamos botar na parte virtual do jornal. Eu disse, vocês vão botar, por que eu não posso? Aí a minha filha Luísa, vamos fazer um blog, pai. Ela tinha tido essa ideia com um colega meu, daí a Luísa que faz, porque eu sou bem precário para mexer com qualquer coisa que seja alta tecnologia, mas a Luísa... Mas não foi impedimento para você. Aí a Luísa, eu faço o texto, ela faz a diagramação, nós fizemos, a gente escolhemos lá aquela... Eu queria com a pá virada ficar um nome assim informal, não ficar uma coisa não só acadêmica. O negócio era mais uma coisa assim leve, mas que desse alguma informação substancial, mas não ficar naquele academismo ali. Aí escolhemos que são com a pá virada, que já tem um certo humor nisso aí, pegamos lá uma
reprodução do Marcel Duchamp, o Macaco e o Marcel também. Aliás, o Marcel o Duchamp disse uma vez assim, não sei, arte é um ato de liberdade. Não sei como é que pode fazer disso uma profissão. Eu penso assim também. Para mim, arte é sobretudo liberdade. A liberdade de eu ser eu mesmo, a liberdade de eu estar no mundo da forma que eu acho que tem que estar. Claro que eu tenho que fazer uma forma de sobreviver também com a arte, mas não deixar que essa... Porque é meio paradoxal isso que eu estou falando assim. Eu não posso também agora querer só fazer arte para, por exemplo, abastecer galerias, isso, aquilo, e de repente não ter mais a liberdade de fazer. Estou interessadas, ótimo. Se não tiver também, pouco se me dá, que eu vou fazer uma outra coisa. Eu crio a minha própria galeria, sabe? Crio o meu próprio espaço. Por exemplo, há pouco aquele rapaz falou, né? E a galeria digital, se não tem espaço, o pessoal que faz esse tipo de trabalho cria espaço, que o público vai assim. Sim. As pessoas estão interessadas nisso, claro que estão. Às vezes não tem o canal. Como é que eu vou descobrir onde é que tem uma galeria, uma gravura digitalizada? Se as galerias não se interessam, não vai... Eu me lembro quando a gente começou, eu via muitos jovens assim com esse problema. Pô, as galerias só expõem cara conhecido, mas se um jovem não expor, ele não vai ficar conhecido nunca. Então, sabe? Assim, eu me lembro, a Casa Soriana aqui, a Tercília estava expondo no restaurante. Eu fui lá, Tercília, um trabalho desse tem que estar na galeria, não... Vamos expor na Casa Soriana, trouxe a Tercília, coloquei aqui. O Rodrigo Cunha estava expondo lá na universidade, na galeria da universidade. Eu vi no jornal, o preço que eu estava cobrando era irrisório, tipo assim, R$100 um trabalho. Eu falei, Rodrigo, o teu trabalho é maravilhoso, não sei se tu está te dando conta, mas o mercado de arte é um bem simbólico, mas existe uma demanda e esse teu trabalho pode ter certeza que vai valer 100 vezes mais isso em curto prazo. Ele até achou, será? Não, tenho certeza. Levei para a Casa Soriana, nós botamos o preço mais ou menos dentro do que... E foi indo. Hoje o Rodrigo está expondo direto de São Paulo, a Galeria Zipper tem quase que exclusividade dele. Né? E ele até disse, olha, foi até muito, assim, grato, ele foi muito generoso comigo. Mas ele até num depoimento sobre os 30 anos da Casa Soriana, disse, olha, a Casa Soriana, ela me deu condições de eu ver que eu poderia viver do meu próprio trabalho, fazendo aquilo que ele quer fazer. Agora, como então, é que você descobriu? Você descobriu ele numa exposição? Eu vi no jornal uma reprodução de uma obra dele lá na Galeria da UFSC, que agora, por sinal, infelizmente, não tem mais. Eles iam reformar e essa reforma há mais de 10 anos não fizeram mais. Tá tal história. O pessoal tem que pressionar a reitoria da universidade para que aquela galeria volte a existir. Não só para possibilitar que os artistas exponham ali, mas como os estudantes possam vivenciar no dia a dia o contato com a obra de arte. Né? Porque se não houver esse trabalho de educação do público, o público tiver acesso... Eu vejo aí pela Casa Soriana, meu Deus, quantas centenas de pessoas que tiveram milhares, o primeiro contato com arte ali, e que depois se tornaram, inclusive, clientes, né? E que voltam cada vez, muita gente fora vem, vai direto lá, chega como uma referência, que vão na Casa Soriana, aquele trabalho que eu vi no ano passado, aquele artista, vai acompanhando a trajetória do artista, né? E tudo isso é muito bom a gente estar conversando aqui, nesse bate-papo informal, e vendo a quantidade de não vou ficar sentado, se não der aqui, eu faço aqui, se não dá assim, eu faço assado. O importante é que tem que fazer. Se não fizesse, ficar, ai, se eu tivesse feito, ai, se eu fizesse, ai, se. Se ficar no ai, se, você não vai sair do lugar. Não tem opção. Então, todo mundo tem que tomar ação, tem que tomar atitude. E investir em si mesmo não é gastar dinheiro, gente. Investir em conhecimento, investir em acreditar, não é, Janga? No que você está fazendo, no que você quer fazer. Porque senão a coisa não acontece. Deixa eu ver aqui, olha, a Dalgisa, para você, Janga, o Denis Carvalho está falando, para você, Janga, alguma das suas atividades já interferiu em algum trabalho seu? Exemplo, ser crítico demais de seu próprio trabalho? Sim. Ou galeria, interferir em sua curadoria? Sim, até uma vez, conversando com a Dalice Araújo, que é uma crítica paranaense que escreveu o Mito e Magia na Arte Catarinense, a tese de doutorado dela, ela falou, eu me lembro que em casa, já faleceu a Dalice, fez um livro maravilhoso sobre a história da arte no Paraná,
A Dalice falou que ela fazia gravura. Eu disse, Dalice, e tu não voltasse a fazer gravura? Não, sabe o que é? Quando a gente desenvolve mais o senso crítico, a gente acaba até bloqueando o próprio trabalho. Porque aí antes de fazer já tem que, vai sair, não tem nada a ver. Acontece sim isso bastante. Né? Mas eu acho que isso aí depende de cada um. Eu nem me acho crítico, coisa nenhuma, embora eu faça esse papel, mas eu faço isso quando eu sinto uma vontade assim, inexorável de escrever. Eu vou a uma exposição, aquilo mexe comigo, aí de repente eu vejo o texto pronto ali. Agora eu não fiz academia não fiz um preparo assim profissional no sentido assim acadêmico, formal, né, de estudar teorias da arte para poder fazer um texto crítico. Meu texto é uma opinião minha, né, é um posicionamento meu, ele pretende mais ou menos a minha visão de mundo, né, sobre colocada sobre aquele trabalho, é assim que eu acho. Não quero dizer que vocês têm outros pontos de vista. Claro. Né? Aliás, tem vários pontos de vista. Eu até, sinceramente, é um trabalho que eu fiz aqui, porque na época que eu fazia isso, ninguém mais escrevia. Eu sabia que tinha que escrever. Eu dirigia uma associação de artistas, precisava ter escrito, precisava da apresentação de texto. Então, isso interfere um ponto, mas aí é tudo muito assim, uma coisa alimenta a outra. Eu sei o que eu estou fazendo quando eu sou crítico e sei o que eu estou fazendo quando eu estou no meu trabalho de criação, que aí eu abro mão depois que a obra está pronta, sim, eu posso fazer uma avaliação, e geralmente depois que está pronta, daí sim, daí é cruel, porque daí tu olha assim, nada a ver. Eu acho assim, tem duas coisas, vocação e talento. Né? As duas coisas têm que estar na mesma proporção. Eu penso que no meu caso eu tenho mais talento que vocação. Não tenho muita vocação mesmo para ser pintor, não. Pintor não, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que esteja ligado com a arte, mas assim. Então eu sei que a pintura, ela exige, a pintura, o desenho, a gravura, todo dia tem que estar ali. Eu me lembro que o Tuneu, sobrinho da Tarsila Amaral, meu colega lá em São Paulo, o Tuneu, não tem jeito, ou fica 5, 7 horas por dia no ateliê, ou não acontece. E é verdade. É verdade. A disciplina. Tem que ter. Eu jamais faria isso. Eu não gostaria mesmo. Para mim, eu gosto, de vez em quando eu vou lá, faço. Daí eu sou capaz de ficar um mês todo, mas daí daqui a pouco eu já estou fazendo outra coisa. Você é um empreendedor da arte. Eu faço várias coisas que eu vim vinculada por ela. Então, assim, claro que se eu tivesse ficado pintando ou gravando 7 horas por dia, durante toda a minha existência, eu tenho 70 anos, eu acho que realmente o resultado... Mas isso aí eu acho que tem que ter vocação, mas não tem vocação para ficar 10 horas por dia em cima do melhor. Em contrapartida, o movimento que você faz... talvez isso aí seja o que eu faço mais importante. É uma espécie assim do... sei lá, um catalisador. É um catalisador. Aliás, a Dora Bey escreveu um trabalho sobre assim, catalisador da ilha. Ela colocou, era uma professora da UDESC, já falecida, ela fez uma avaliação falando assim como eu transito entre a cultura popular e a cultura erudita e consigo ela falar que é um trabalho típico do... Ela até fala muito no Canclini, que seria assim, um cara que consegue catalisar uma série de elementos, juntá-los e fazer a coisa acontecer. Harmonizar. Isso aí eu acho que modesta parte, eu acho que é o que eu faço melhor. Eu sempre digo que se eu fosse curador de alguma exposição, dificilmente eu botaria algum trabalho meu. Eu botaria mais as instalações. Que, aliás, com elas que eu ganhei o prêmio do Salão Paranaense, né? Um salão da 40ª. Aliás, eu mandei para lá porque eu tinha exposto aqui, eu lembro, estava no correio, um colega chegou lá assim, quem não sabe pintar fica enrolando aí aqueles papelãozinhos. Eu fiquei tão irritado, não por vaidade, mas que coisa idiota, eu sei o valor daquilo ali. Eu sei que eu estava levantando elementos da cultura afro, né? Eu sei que isso está muito bom. Aí vou mandar para o Salão Paranaense. Aí cheguei lá, tinha que montar uma instalação, cheguei lá, não tinha chegado os trabalhos, era enorme, parecia uma cama de casal dessas, fiz uma estrutura imensa de madeira, foi de caminhão, não tinha chegado, eu desesperado, fui de avião para Curitiba, nossa. Aí fui para Brusque, vejo para Curitiba, aí liguei, daí não, mas amanhã cheguei, voltei para Florianópolis, peguei o avião, cheguei 7 da manhã, cheguei lá, desmontei tudo, estava montando na frente do Teatro do Guaíra. Aí até um carinha lá disse, cara, isso aí, se tu... o júri já está lá reunido, premiando, selecionando lá embaixo, e eu acho que estás perdendo teu tempo. Se fosse Salvador, ainda tudo bem. Se vê que tu é da comissão, então cala a boca.
Aí montei, saí, vim embora, vim de ônibus, daí para Florianópolis. No outro dia eu liguei, meu trabalho entrou no salão, assim, quem é a Jane? Não só entrou, como foi premiado. E o Mário Barata era do júri, o Mário foi curador no Bienal. Ele achou o melhor trabalho da exposição. A Dalícia Araújo colocou, inclusive, depois no jornal, dizendo que valeria a pena ir no 40º Salão Paranaense pela polêmica que ele despertou, e inclusive, daí ela cita o meu trabalho e alguns outros que estavam expondo ali, né? Quer dizer, foi muito gratificante. Né? Se eu não tivesse acreditado naquilo, se eu tivesse achado que não sabe pintar, cola papelãozinho, teria parado por aqui. Mandei, entrou, foi premiado, passou a ser uma referência no meu currículo, né? Referendo uma pesquisa que eu estava fazendo. Né? Também, quando eu comecei a pesquisar as inscrições do PES, colegas meus aqui diziam assim, tem nada a ver isso aí, rapaz, sinal de trânsito, o que isso aí tem a ver com a ilha? Eu disse, primeiro que arte não tem que ver com a ilha, tem que ver com o mundo. Né? Depois tem tudo a ver com a ilha, que são sinais que estão aí há 3 mil anos atrás. Né? Mas eu fiquei com aquilo meio na cabeça. Será? É uma apropriação, estou pegando uma inscrição, colocando no outro contexto, né? Mandei para o Salão Paranaense, entraram os 3. Entrou depois na versão regional do Salão Nacional. E o Salão Nacional, uma vez, teve segmentos aqui no Rio Grande do Sul, entraram os 3 painéis. Eu disse, não, eu não tenho nem dúvida, porque às vezes a gente fica na dúvida mesmo. Respondendo aquela pergunta que tomar que tu consideras como que, às vezes, como que, será que, sabe? Não, daí, é isso mesmo, já tenho uma intuição nisso, eu tenho a certeza de que estava trilhando o caminho certo, né? Então as coisas vão se juntando, né? A gente tem que ter essa... Tem que acreditar. Dá para acreditar que faltam 5 minutos para terminar? Eu acho que as coisas não terminam nunca, né? Elas só sempre na sequência, né? Nada não começa nem termina, tudo assim, tudo flui. Se vocês estiverem gostando, digita sim, tá? E olha, eu vou falar aqui para vocês, o link do congresso está fixado ali nos comentários. E outra coisa, você vê que quantos nãos, até para o prêmio, né? Quantos nãos você recebeu? E você falou, não, eu acredito, eu vou e pronto, acabou. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que acreditar. E se vocês têm a oportunidade de escutar histórias como a do Janga, escutar a história das 25 trajetórias de sucesso que nós temos dentro do Congresso, que foi um produto que foi criado para você que ainda não vive da sua arte, que você ainda não conseguiu viver da sua arte, e que às vezes fica pensando assim, poxa vida, o outro dá certo e para mim nada dá certo. Para o outro foi fácil, para mim nada é fácil. Não, para ninguém é fácil. E outra coisa, quem chegou aonde hoje o Janga está, quem chegou a viver da sua própria arte, que hoje é renomado nacional e internacionalmente, ele começou desconhecido. Porque ninguém conhecido da noite para o dia. A coisa não é um passe de mágica. É um galgar, é uma trajetória, por isso que a gente chama de trajetória de sucesso. Você, para construir a sua trajetória de sucesso, você tem que investir em si mesmo. Grandes homens que deram certo na vida, vamos falar, independente da arte, vamos falar como pessoas que deram certo na vida, uma das coisas que eles falam é o seguinte, escute as pessoas que deram certo. Eles sempre fizeram isso, eles sempre queriam saber das histórias de quem deu certo na vida, para eles saberem aonde, que ponto eles estudavam a vida deles, que ponto que eles acharam o insight, o que eles fizeram para a coisa acontecer. E é o que o seu amigo disse, se você não ficar como artista 7, 8 horas dentro de um ateliê, a coisa não vai acontecer. Não acontece, fica meia boca. Mas, em contrapartida, existem casos que você pode ser um articulador da arte, que é o caso do Janga, que você está trabalhando com a arte, você é um empreendedor da arte. Que é o caso da TVA Design, nós estamos aqui empreendendo a arte. Então, se você quer galgar e traçar a sua trajetória de sucesso, tem um congresso aí, clica no link que vocês vão ver o que é 25 trajetórias de sucesso. Se vocês adquirirem, depois eu tenho certeza que vocês vão falar que valeu a pena. A gente tem N pessoas que transformaram a vida delas por conta de ter assistido o congresso. Vocês estão vendo o Janga conversando, vocês estão vendo escutando nosso bate-papo, está uma delícia. Todo mundo fazendo perguntas aqui. Claro que a gente dentro de uma hora não temos condições de responder a todas, mas depois a gente vai responder.
A gente agradece demais vocês terem estado aqui e vamos, como o Janga disse, nada termina, tudo é um ciclo, a coisa vai e vem, a coisa vai fluindo, né? A coisa vai fluindo. Bom, eu acho que é interessante fazer... Vamos terminar com a pergunta da... Deixa eu botar meu óculos para ver direito. Do Juliano O'Hara. Como geralmente é feito o contato entre galeria e artista? E a gente termina com essa pergunta. Hoje eu acho que é via internet, né? Acho que na Casa Soriana a gente sempre pede que mande para o nosso e-mail. Tem o meu e-mail, janganeves@gmail.com. Tem o da galeria também, da Casa Soriana. Porque aí fica mais fácil a gente, de repente, ver trabalhos que são interessantes para uma determinada ocasião, uma curadoria X, aquele trabalho interessa. Daí pode dar entrada nos vários artistas novos que nos mandam, a gente já expôs por algum tempo, Exatamente. Depois volta. É importante mandar... Olha, eu sempre lembro do Schwank, que Schwank é um dos artistas mais importantes de Santa Catarina. O Schwank andava... Todo lugar que ele ia, ele levava material e entregava para tudo quanto era crítico. Eu recebia um monte de coisa do Schwank. Toda a exposição que ele fazia, ele mandava para o Brasil todo. Existe a BCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte. Vocês podem pegar o endereço de todos os críticos, mande trabalho. Um dia alguém se interessa, né? Exatamente. Vai ver, às vezes o crítico está fazendo uma curadoria, olha, esse cara aqui lá do Maranhão é interessante, porque às vezes o pessoal do eixo, Rio São Paulo, às vezes não, quase sempre fica mais próximo, o pessoal conhece, mas de outras partes do Brasil, mande para todos os críticos. Né? Isso é importante. Até porque os próprios críticos querem descobrir novos artistas, Sim, eles querem saber. Hoje com a de novos internet, artistas. os toques, as redes sociais é muito fácil, né? É bem mais fácil entrar em contato com as galerias, né? Com críticos, com galerias. Né? E essas dificuldades que a gente está falando, todo mundo teve. A gente pega o livro de arte, Pollock, Mondrian. Mondrian era obrigado a pintar a florzinha lá para poder subir. Depois ele parou, mas durante um bom tempo. O Pollock chegou a pintar gravata para Picasso. No início, até os móveis da casa ele pintava na parede, não tinha grana para comprar os móveis. Então não é fácil para ninguém, não. E a gente fala viver da arte, eu sempre falo viver a arte. E há uma forma é achar, nesse universo todo que é a arte, que é bem amplo, uma forma de sobrevivência. Tem design, tem tudo, tem... Entendeu? O campo é tão vasto, né? Exato. E dentro disso aí achar alguma coisa que a pessoa não tenha que abrir mão daquilo que ela quer fazer. Eu acho que isso aí jamais. Assim, vender a alma nunca. É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Se vai dar dinheiro, não dá, é outra história. Se não der nisso, eu faço uma outra coisa que dá. Mas o que eu quero fazer, não vou ceder um milímetro, porque senão deixa de ser arte. Passa a ser um produto que arte não tem definição. Mas quando diz que é fruto interior, fruto exterior, uma necessidade interior, uma frase que eu acho que é tudo. Se não é isso que a minha alma quer fazer, eu estou fazendo porque o vizinho ali quer comprar, então deu, meu cara. Isso aí é um objeto simplesmente de consumo, uma mercadoria como outra qualquer. A arte, ela se difere, ela é uma mercadoria, sim, quando ela entra no mercado, é quantificada, tem preço, mas é uma mercadoria diferenciada porque ela tem significações. E é esse significado que a torna importante para todos. E todas as pessoas percebem, porque o ser humano é sensível por natureza. E eu acho que é a arte que o torna humano. Isso. Né? É essa capacidade que o ser humano tem de transcender a sua própria condição de um ser que veio da natureza e criou uma cultura, criou toda uma civilização, por mais paradoxal que ela seja, mas ela está aí. Né? E a arte, eu acho, continua deixando essa centelha acesa. Exatamente. Viva, né? Exatamente. Gente, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Janga, mil obrigadas. Obrigado a todo mundo que teve paciência de nos assistir. Obrigado pelos comentários aí. Estamos aí disponíveis para, dentro dos nossos limites, ajudarmos quem a gente puder. Na Casa Soriana, estamos sempre lá, tem o nosso e-mail. Passa no e-mail novamente, Janga. Vamos falar devagarzinho para a gente... Deixa eu ver se eu vou escrevendo aqui. Janga Neves... Peraí, deixa eu escrever aqui. janganeves, @gmail.com. E tem o nosso blog com a Pá Virada, que a gente está sempre comentando o que está acontecendo aqui na ilha em termos de artes plásticas, né? E qual que é? O blog é com a Pá Virada, blogspot.com. Com a Pá. CO, tem o apóstrofozinho, né? Com a Pá Virada. Ou com a Pá Virada.
Peraí. Aliás, esse blog para nós também tem sido ótimo. Outro dia a gente falando com o ateliê de gravura, de cerâmica, São Antônio, Samuel Casals, que é um artista maravilhoso. Eles estavam chateados porque os jornais não queriam fazer matéria que diz que não tinha um gancho. Se não tem gancho, a gente cria o gancho. Fizemos o blog, saíram mais de 2.000 visualizações. 2 dias depois o jornal botou o Diário Catarinense, fez uma matéria sobre o Samuel. Porque eles não tiveram a iniciativa de fazer um trabalho sobre ele, que é um cara super, um artista importantíssimo. Você falou uma coisa muito importante. Se não tem gancho, a gente faz o gancho. Faz o gancho. Eu acho que a gente vai terminar exatamente assim. Se não tem gancho, a gente faz o gancho. Porque não adianta ficar esperando chegar, entendeu? Não adianta. Vamos fazer... Alô? Oi? Tá chegando gente aqui na casa do Jair. Quem está falando? Tá. Falou, Rodrigo. Agora eu estou dando uma entrevista aqui. Depois vai ter. Valeu. Então, vamos fazer o seguinte. Eu passei o e-mail do Janga, passei aqui o blog, tá? Depois a gente deixa lá na fanpage também o blog do Janga para vocês entrarem. E, Janga, novamente, muito obrigada por esse bate-papo, tá? Gente, obrigada por vocês terem estado aqui conosco. Se vocês acharem que vale a pena, e eu particularmente acho que vale a pena, compartilha com seus amigos. Porque, além de tudo, o Janga ainda deu o contato dele. Imagina quantas pessoas podem mandar trabalhos para o Janga, né, Janga? Para o Janga analisar e tudo mais. Dentro do nosso limite, gente. Dentro dos limites, claro. E quando vocês vierem a Florianópolis, não deixem de vir à Casa Soriana, porque é fantástico, é linda, a galeria é bárbara, o lugar é maravilhoso. De novo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Beijo para todo mundo. Sorte aí. Tchau. Beijo.